Mensagem que salva. Tenho lido assim o livro de Esdras, de Neemias, de Esther. Relido também alguns profetas que estão ligados a esse momento, como Zacarias, Malaquias. E é muito interessante, meus amados, que a Bíblia, a cada dia, na ministração do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, nos faz entender e abrir os olhos para algumas coisas que estão no texto e que em dados momentos não é o que Deus quer nos mostrar. Já em outros momentos Deus faz saltar aos nossos olhos para enxergarmos. Então, Neemias capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 20. E mesmo sendo uma leitura um pouquinho mais longa, eu quero convidar você para ler junto comigo. Tem a projeção aí. Se você não trouxe a sua Bíblia, você está em casa e a Bíblia talvez esteja na estante, então a projeção está aí também para você acompanhar. Mas vamos ler juntos? Diz assim o texto: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aleluia. Amém. Pai querido, nós estamos diante de Ti, a começar este Teu servo, ó Deus, para ser apenas instrumento Teu. Que o Senhor, ó Deus, use desta palavra que foi lida e o Teu Espírito ministre aos nossos corações. Que a Tua verdade, ó Deus, seja espargida sobre nós. E que nós possamos, ó Deus, como terra boa, recepcionar, ó Deus, esta verdade. E em nosso coração, ó Deus, também vê-la florescer para a vida, ó Deus, e para a glória do Teu nome. Oramos, ó Deus, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, nós estamos
neste ano falando de um tema que é a igreja no cumprimento da sua missão. Então, ser igreja é a missão que nós temos a viver, a desempenhar. Mas quando nós voltamos nossos olhos à Bíblia, são tantos os requisitos e as ordens que tantas vezes nos perdemos e deixamos passar talvez as coisas principais que Deus nos fala. Nesse tempo, neste ano, nós buscaremos justamente trazer para a igreja algumas diretrizes que são básicas, mas que são molas centrais e propulsoras da obra que temos a fazer. Nesse sentido, meus amados, Neemias nos ensina muito, e tem muito a nos ensinar. Acredito que esse ano será uma das leituras também da cabeceira, onde eu vou repassando Neemias e repassando Esdras, porque o momento que eles estavam vivendo é um momento interessantíssimo na vida de Israel, terrível de se viver, terrível, porque a terra estava assolada, os muros destruídos, o templo destruído, e todo o sentimento do povo era de baixa estima. Não existia alguém dizendo assim: nossa, Deus é conosco, o Senhor está conosco. Pelo contrário, as pessoas estavam dizendo o contrário disso. Diziam: está vendo? Deus deixou vocês. Deus não está com vocês. Deus não é sobre vocês. Mas Deus tem os seus planos. E dentro desse plano de Deus está este homem chamado Neemias. Neemias está longe, cerca de 1.450 quilômetros, distante da terra de Israel. Ele não está vivendo em Jerusalém, amados. Ele está vivendo no reino da Pérsia. E ele está ali num bom cargo. Ele é copeiro do rei. Qual é a função dele? Provar o alimento que vai para o rei, a fim de que o rei não seja envenenado e não coma alguma coisa estragada ou não coma alguma coisa que não está bem temperada. Então, veja bem, é um cargo, né, que nós podemos dizer que é uma faca de dois gumes. Uma hora você pode comer muito bem, outra hora você pode comer muito mal. Uma hora você pode comer tudo que é muito bom, ou também pode comer com veneno e morrer. Essa era a função de Neemias. Você consegue entender que para ser um copeiro de um rei, a pessoa precisaria despreender da vida? Ele não poderia estar apegado à sua própria vida. Porque senão ele não cumpriria a missão básica, que é de não deixar que o rei seja envenenado através da comida ou bebida. E para isso ele tinha que oferecer a própria vida para que o rei fosse salvo dessa situação. Essa era a função de Neemias no reino. Mas veja bem, ele não está dentro da Pérsia. Ele está na casa de inverno do rei. É ali que ele ficava. E durante esta estada dele lá, Jerusalém foi piorando a situação. Jerusalém foi ficando degradada, mais e mais, porque não foi somente a guerra que passou, mas os saqueadores que vieram depois, e depois as pessoas que ficam, e aqui me perdoe dizer assim, tal qual urubu na carniça, ao redor dizendo assim: vamos esperar piorar a situação para a gente acabar com esse povo. E você já viu que muitas pessoas amam chutar cachorro morto? Você já viu? Conhece essa expressão ou não? Conhece bem? Por que a pessoa gosta de chutar cachorro morto? Porque ele não faz nada. Mas ele não tem a coragem de chegar quando o cachorro está vivo. E assim estavam pessoas ao redor de Jerusalém, dizendo assim: nós não deixamos Jerusalém crescer mais, porque nós somos bons. É claro, Jerusalém não tem ninguém para lutar, Jerusalém não tem pessoas que se levantem, então é fácil você tripudiar sobre aquele que está cabisbaixo. Assim estava Jerusalém. Ninguém tinha mais ânimo. Quando
Neemias ouviu essa notícia que lhe chegou, depois você pode ler lá no capítulo 1, versículo 8 em diante, você vai encontrar. Neemias jejuou e orou por esta situação. Ele passou cerca de 3 a 4 meses jejuando e orando. Ele não saiu para resolver, ele não deu um passo, ele não resolveu que ir embora. Ele passou orando para que Deus fizesse a vontade dele sobre sua própria vida. Aí no capítulo 2 você vai encontrar que um dia ele foi servir o rei Artaxerxes, e o rei olhou para ele e disse assim: Neemias, por que você está triste? Então Neemias entendeu, eis o momento que Deus abriu a porta. O rei notou a minha situação. Ele diz para o rei: rei, eu não consigo estar alegre mesmo estando aqui no palácio e tem tudo de bom. Mas enquanto isso o meu povo padece, o meu povo sofre, o meu povo está em ruínas, a cidade do meu Deus está em ruínas, eu não consigo me alegrar, é por isso. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Sabe quem dominava sobre Jerusalém? Artaxerxes. É como se ele estivesse dizendo: como eu vou estar feliz, rei, com tudo que o Senhor fez na cidade do meu Deus. Isso era motivo para perder o pescoço. Mas quando Deus está na história, tudo é diferente. Deus move o coração do rei e o rei diz assim: o que é que você precisa para você se alegrar? Eu preciso ver a cidade do meu Deus de novo restaurada. Que pelo menos o povo tenha condições. E aí, se você puder, estiver com a sua Bíblia aberta, a rainha diz assim, estando, versículo 6 do capítulo 2, então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E aí o texto conta: aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo para ele. Você já pensou que quem dispensou Neemias foi o rei? E só disse assim: quando você pretende voltar? E quem marcou o prazo da volta foi o próprio Neemias. Então ele pega cartas do rei Artaxerxes, e vai em direção à cidade para reconstruir os muros, sem dinheiro nenhum pessoal, mas com cartas do rei, que depois, ao ler, você vai ver que essas cartas estavam destinadas a que fosse dado madeira, que fosse dado pedra, o que ele precisasse para que os muros fossem reconstruídos e a cidade fosse reconstruída. Quando ele chega em Jerusalém, é interessante porque onde o texto nós começamos a ler, quantos dias ele ficou em Jerusalém? 3 dias, mas não foi só 3 dias para construir, 3 dias foi para descansar. Gente, 1.450 quilômetros no lombo de um animal não é brincadeira. Isso não foi uma viagem de 5 dias. Isso foi uma viagem de meses. É como se nós saíssemos daqui à Feira de Santana, na Bahia, no lombo do animal. Então você já dá para saber que quando chega lá, você precisa de 3 dias para colocar os ossos e a carne no lugar, porque o cansaço é extremo. Mas depois de 3 dias que ele descansa, o interessante é que ele toma uma providência. Ele sai quieto, à noite, com alguns homens que fazem a sua guarda, e ele vai olhar os muros, ver qual era a situação. Porque uma coisa é quando te contam, outra coisa é quando você vê. E ele então viu
a situação que estava Jerusalém, a cidade de Deus. Logo em seguida, ele, passando esse momento, ele volta e a Bíblia começa a nos relatar assim, que é onde nós vamos meditar agora. Versículo 16. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia. Está ali projetado, leia comigo agora. Pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que faziam a obra. Irmãos, é preciso entendermos que o que Deus nos mostra, o que Deus nos chama, quando Deus te comissiona a uma obra, é para que você esteja nas mãos dele a fim de que aquela obra seja feita. O que Neemias tinha descoberto era a missão que Deus tinha dado a ele. E, meus amados, não existe nada mais prazeroso ao coração de um ser humano do que descobrir, conhecer qual o chamado de Deus para você. Eu não estou falando qual a profissão que você vai escolher, qual a pessoa com quem você vai se casar, mas o que é que Deus quer com você nesta terra. Por que é que Ele te salvou? Por que é que Ele te chamou? Qual é a obra que Ele quer fazer através de você? Seja você uma doméstica, seja você uma cozinheira, seja você juiz, advogado, não importa. Não é uma questão de profissão. Ou seja, você é um aposentado. Ah, pastor, já passei o meu tempo. Não existe essa do tempo já foi. O tempo ainda é hoje, você está vivo. Deus tem uma obra e continua tendo esta obra para você. E é importante quando nós entendemos que a satisfação de Neemias não é porque ele está voltando para estar em Jerusalém, mas é porque ele encontrou o que Deus quer com ele acerca do chamado que ele tem. E eis aqui o homem disposto nas mãos de Deus, deixando o bem-estar do palácio e vindo para uma terra desolada, vindo para uma terra onde as pessoas perderam a alegria. As pessoas estavam tristes ali. Mas ele não conta a ninguém o que é que Deus o chamou a fazer. Porque é preciso entender que o que Deus comissionou a mim, é comigo que Ele vai tratar. O que Deus chamou você para realizar, é com você que Ele vai tratar. Quantas vezes nós queremos atribuir aos outros ou a outros o fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer? Não, é com você. Ah, pastor, mas eu tenho muita vergonha. Não interessa. Deus que te chamou é capaz de tirar de você a vergonha, é capaz de te dar impetuosidade, é capaz de te dar condições de falar se você não é capaz de falar. Deus abre a sua mente para guardar versículo, Deus faz o que precisar. A única coisa que você precisa fazer é: estou aqui, Senhor. Eu estou disposto. Disposto nas tuas mãos. O meu cunhado, Daniel, já falecido, era um homem extremamente gago. Gago de verdade. Né? E um dia, ele falou assim: ô, cunhado, eu vou pregar hoje. Eu olhei e falei: como é que é? Eu vou pregar na Igreja Batista Memorial lá. Que vocês estiveram lá em Jundiaí. Eles fizeram parte da igreja. Disse assim: você vai pregar, Júnior? Lá na igreja. Falei: Jesus amado, coitado dos irmãos para ouvir. Aí depois eu perguntei como foi, né? Falou: uma bênção. Falei: Júnior, como é que você falou? Do jeito que eu falo. Falei: não, assim o povo não fica. Falou: que
que eu sou gago? Eu falei, eu não gaguejo. Falei, e você chega e prega? Ele falou assim, a hora que eu subo no púlpito, que eu abro a Bíblia, acaba a gagueira. Aí eu falo. Falo tudo que Deus tem. A hora que eu vou cumprimentar os irmãos, eu sou o gago de novo. E se você acha isso estranho, o pastor Jorge Canelis, aqui de São Paulo, também era um pastor gago. Eu o ouvi quando entrei no ministério. E, gente, ele pregou no Ibel, eu fiquei assim, olha, 1h30 o homem falando, eu falei, gente, que maravilha. Ele disse assim, irmãos, ele não, pastor Roberto Brasileiro falou, o irmão Jorge Canelis vai estar depois para conversar com os irmãos. E eu fui na sala. A hora que eu entrei, eu achei que ele estava zombando de mim. Porque ele gaguejou. Eu falei, não, ele está zombando. Aí eu chamei um irmão que estava assim, falei, é brincadeira? Ele falou, não, ele é gago. Eu falei, rapaz. E ele disse no púlpito o seguinte, ele falou assim, Deus usou uma mula para falar. Você acha que não usa um gago? Então, abre o seu coração, meu amado. Deus não tem empecilho nenhum para a história. Ah, pastor, eu não consigo gravar nada, pois Deus te faz gravar tudo que for importante para você falar. Mas se disponha. Porque o que Neemias aprendeu é que Deus conduziria tudo. A única função dele era estar no centro da vontade de Deus. Por isso, para não ser influenciado pelos outros, e aqui vai uma dica da palavra de Deus e da vida de Neemias para nós, cuidado com quem você compartilha o que Deus te mostra. Porque o diabo também tem aqueles que são colocados no meio do povo de Deus para desanimar o povo. Aí você fala, não, mas Deus não deixa. Claro que Deus deixa. Porque aquele que olha para Deus não é enganado com a história que contam. Mas aquele que fica olhando o gosto dos outros, o que você acha, o que você quer, como você acha que tem que ser feito, esse continua patinando. Quando ele, ao invés de ouvir Deus, continua ouvindo o que os homens querem. Neemias não compartilhou, e se você puder voltar os olhos aí ao texto, no 16, diz assim que ele não compartilhou coisa alguma nem aos judeus, que eram seus patriotas ou seus patrícios. Ele não compartilhou com os sacerdotes, que eram aqueles que cuidavam da vida espiritual do povo. Ele não compartilhou com os nobres, que eram as pessoas que tinham dinheiro, que poderiam ajudar. Ele não compartilhou nem também com os magistrados, que normalmente não eram pessoas do povo judeu, mas eram persas que estavam ali cuidando da vida civil do povo. Ele não compartilhou com ninguém. E ainda diz assim, nem aos mais que faziam a obra. Primeira coisa que Neemias fez. E aí é onde o texto se descortina, queridos. Olha como ele diz, versículo 17. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos. Nós estamos. Não são vocês. Nós estamos. Eu faço parte. Eu estou na história. Eu sou desse povo. Ele não chegou dizendo, vocês que vivem aqui em Jerusalém não fazem nada pelos muros, eu tive que sair lá de outro lado, 1.450 quilômetros para vir aqui, porque vocês não fizeram. Não. Nós estamos em miséria. Porque quando a cidade de Deus, a cidade de um povo, sua capital, estava desolada como estava Jerusalém, significa que esse povo não tem mais a proteção de Deus. O templo está em ruína, então Deus deixou o povo. Era assim que as pessoas e as nações circunvizinhas acreditavam. Por isso que todo mundo vinha para pisar em Israel. Porque é como se Deus tivesse abandonado Israel. Mas Deus não deixou o seu povo. Quando
Neemias diz: nós estamos nesta situação, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Ele diz assim: vinde, ou seja, estaremos juntos, vamos juntos, reedifiquemos os muros de Jerusalém. Vamos fazer essa obra juntos. E aqui, já retomando o que eu falei antes, o que Neemias fez foi um grande mutirão. Chamou o povo e disse assim: é a nossa cidade, é a cidade do nosso Deus. Vamos reedificar esses muros. Vamos mostrar que Deus está conosco, porque Deus abre portas. Amém? Deus abre portas. Tem um segundo ponto, que eu confesso aos irmãos que eu li, estudei, e por mais que a gente tente esclarecer o que é uma pessoa com sentimento de opróbrio, eu acho que a gente ainda fica devendo a esta definição. Porque seria uma pessoa deprimida fora da cama, envergonhada, sem ânimo, sem esperança, sem capacidade de dizer, vai melhorar. Quando as pessoas olhavam umas para as outras, não viam ânimo, viam morte, tristeza, desolação. Não tem mais o que fazer. Jerusalém será esta cidade que as pessoas passam, meneiam a cabeça, dizendo, quem é Jerusalém hoje? E é interessante que ele diz assim, deixemos de ser opróbrio. Deixemos de ser pano de chão dessa história. E talvez, provavelmente, olhando para o povo, o que ele conseguiu enxergar foi o povo dizendo assim, como? De que maneira? O que nós vamos fazer? Eu quero te dizer, na misericórdia de Deus e na bondade de Deus, Neemias declara agora para o povo no versículo 18, dizendo assim, e lhes declarei, você pode ler comigo? Como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Ele só disse, tem como fazer, quando o povo estava pronto para entrar na obra. E quando ele disse o que Deus fez, as portas que Deus abriu, as cartas que ele recebeu, a condição que eles tinham agora para reconstruir o muro, ele diz, vamos lá, queridos, é hora de colocarmos a mão na massa. Vamos reconstruir os muros. Mas, irmãos, nenhuma obra é perfeita se não tiver oposição, não é verdade? Até Jesus, quando fala da obra de Deus, fala que semeou no campo e veio o inimigo e semeou o quê? Junto da semente do trigo, o joio. Aqui também levantam-se 3 homens, que é interessante você gravar isso, que todo mundo tinha se fortalecido e se animado para fazer. Agora se levanta Sambalate, Tobias e Gesem, para dizer ao povo, o que vocês estão pensando? Vocês estão achando que vocês vão construir isso de novo? Vocês querem zombar do rei? Olha lá, hein? Denuncio vocês. Não pode, Jerusalém tem que continuar do jeito que está. E aí vem a resposta de Neemias, dizendo assim, quero te dizer uma coisa. E aí está. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Ou seja, a providência veio de Deus, a condição virá de Deus, Deus nos conduzirá. A única coisa que nós estamos aqui para fazer
é nos dispor com mão e com utensílios que temos para edificar os muros. A providência e como isso será feito, tudo vem de Deus, não vem de nós. E aí ele termina dizendo, só quero dizer uma coisa para vocês. Sambalate, Tobias, Gesem, vocês não estarão no memorial dessa construção. Vocês não figurarão como aqueles que ajudaram na construção. O desejo de vocês é atrapalhar. O desejo de vocês é gosto ruim na história. O desejo de vocês é o tempo inteiro dizer não dá certo, não vai, não tem jeito, não consegue, é impossível, pois eu quero dizer, Deus tem sua providência. Deus tem sua providência. Onde os homens dizem, não tem jeito, Deus diz, eu abro as portas e faço. Terminando, eu quero compartilhar com você justamente o porquê disso. Deus restaura situações. Deus restaura situações. Mas tudo começa com o seu coração. Primeira coisa que Deus restaura é você. Não é o outro. Deus começa comigo. Deus começa com o instrumento que Ele quer usar. Nesse caso, eu e você. Para que nós possamos deixar de apontar para os outros e dizer, o problema é lá. E quando a gente volta, e aqui eu vou sair de Neemias um pouquinho, e só lembrar com você, você lembra das respostas de corações que não estão restaurados? Lembra lá do Gênesis? Ô Adão, o que fizeste? Qual a resposta dele? O que fizeste? O que ele disse? Foi ela. Ô Eva, o que é que você fez? O que Eva respondeu? Foi ela, a serpente. Corações que não estão restaurados sempre acham o problema no outro. Foi ele, foi ela, foi outro. Eu não fiz nada. Corações restaurados. Fui eu. Sou eu que preciso. Eu estou aqui, Deus. Faz em mim. Ele não aponta para o outro, ele se dispõe e diz, eu estou aqui, usa a minha vida, Senhor. Corações que estão dispostos para a restauração são usados para que pessoas possam conhecer este que renova vidas. Terminando, eu quero dizer, quando a pessoa se dispõe, ela é usada de tal forma que ela, assim como Neemias, figura na história como um tipo de Cristo. Neemias foi a uma terra desolada. Jesus veio até nós, a terra desolada. Neemias se dispôs para que a cidade pudesse ser restaurada. Jesus se dispôs, pagando preço na cruz, para que nós pudéssemos ser restaurados para o Pai. Neemias voltou os olhos àquele povo e disse assim, vamos edificar porque Deus está conosco, Deus nos conduzirá. Assim Jesus também nos disse, eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Se levantem, não desanimem. Não fique olhando a situação. Estão me perseguindo. Isso sempre acontecerá. Porque perseguiram o Senhor das ovelhas. Por acaso não vão perseguir as ovelhas também? Mas uma coisa é certa. Você pode dizer tal qual o apóstolo Paulo declarou ao povo e nos declarou também em Romanos. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Ele não poupou o seu próprio filho por amor de nós. Não tem coisa que Deus não fará
para que o nome dele seja exaltado sobre o seu povo. Se disponha. Diga: Deus, começa a restauração comigo. Ah, pastor, mas eu já fiz muita coisa errada, não dá tempo. Dá sim. Dá sim. Existem pessoas que se dispuseram nas mãos de Deus, na sua velhice, e foram usadas poderosamente, da maneira que Deus tinha para usá-las. A questão é, deixe a sua vida só para Ele. Não faça do seu jeito. Façamos do jeito de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Mensagem que salva.